fiz uma lista de vários problemas que a gente havia, né, e que eu consegui obter dessa minha experiência, e um deles era a falta de informações na cadeia de distribuição de produtos perecíveis. Hoje, as indústrias como um todo, elas ainda têm um processo muito manual e que precisa ser automatizado para a gente conseguir melhorar a produtividade das pessoas, conseguir melhorar todos esses processos e trazer mais ganhos ao longo dessa cadeia. Então, por conta disso, através de um programa chamado Sinapse da Inovação, aqui do Governo do Estado de Santa Catarina mesmo, em parceria com a FAPESC, nós nos inscrevemos para resolver essa dor. Então, eu e o meu sócio, na época, o Thales, nós entendemos um pouco mais sobre esse mercado e como que a gente poderia resolver essa dor, que foi aí que veio o termo do IoT no nosso dia a dia. Então, o objetivo era saber como que eu poderia trazer uma inovação para resolver essa dor de falta de informações nessa cadeia como um todo, para fazer o monitoramento de temperatura e umidade, né, em tempo real. Então, foi nesse primeiro momento, Legal. Os primeiros passos da PEC ID. Veio já de uma dor de um cliente ou só de uma análise? Você já estava no mercado de engenharia de alimentos, né? Exatamente. E ali você já sentiu a dor, né? Isso é interessante, Carol, porque a gente tem percebido que realmente essas oportunidades e a digitalização, a gente falou bastante disso aqui no primeiro Como Convida, vem de demandas, né? Exatamente. Então, assim, a gente está usando a tecnologia para viabilizar, né? Viabilizar uma melhora de um processo, uma melhora de qualidade de algo, né? E foi bem interessante conhecer a história da PEC ID, conhecer a sua história, porque realmente você estava num momento, vou dizer, privilegiado, que conseguiu entender a demanda, as dores que vocês tinham e entender a tecnologia para viabilizar isso. Exato. Né? Eu senti a necessidade no mercado e junto com o meu sócio, que era da área, né, a gente conseguiu entender qual seria a melhor tecnologia para conseguir resolver esse problema. Legal. E falando de mercado, né? Tem um mercado-alvo hoje pela PEC ID? Você está mirando algum caminho que tenha mais sinergia? Ou o controle de temperatura e umidade ele está um pouco considerado como genérico porque ele mede qualquer coisa? Como é que vocês estão vendo isso? Existem mercados que têm uma necessidade maior. Nós iniciamos no mercado de alimentos porque nós precisamos garantir a temperatura e a umidade dos alimentos para evitar que eles venham a causar algum dano à saúde. Porém, a gente identificou que essa mesma preocupação com qualidade e segurança dos alimentos deve ser também para o mercado fármaco e de medicamentos. Principalmente porque, se tiver qualquer variação de temperatura e umidade em um medicamento, afeta a estrutura desse produto e ele pode perder eficácia. Então, é o caso ainda Entendi. mais crítico. Então, são dois mercados que a gente busca trabalhar com bastante constância, porque eles têm esse sentido, né, de realmente afetar a saúde pública e, além de trazer esse retorno para as empresas, em redução de custos, melhoria de produtividade, automatização, também ajuda, né, a comunidade e a população como em geral. Legal. E como que você, enxergando essa demanda, né? Então, você veio de uma dor, você gerou uma solução, você trouxe isso, né? Quais são as principais implicações disso? Qual que é a maior dificuldade hoje para garantir isso? É a comunicação? É a validade do dado? É regulamentação? É política? É lei? O que você enxerga como as principais implicações? Qual que é o grande desafio que você teve ou tem para poder aplicar uma solução dessa? Eu acho que tudo parte da regulamentação, né? É necessário que governo e os órgãos peculiares, os órgãos que estão, de fato, né, regindo essas políticas, eles estejam de acordo com as normas e eles entendam essa necessidade. Porém, o que a gente mais percebe que é um desafio e que a gente vem buscando trabalhar é como unificar todos esses elos da cadeia, para que em todos esses elos a gente consiga fazer o monitoramento. Porque de nada adianta um dos elos, como por exemplo a indústria ou o transporte, cuidar de forma muito adequada o produto quando eu vou para outro elo, por exemplo, distribuição, ponto de venda, e essa cadeia é quebrada. Ou seja, todo um esforço que foi feito lá atrás, ele acaba se perdendo porque não se tem essa constância ao longo de toda a cadeia de distribuição. Então, é para isso que a PEC ID está buscando resolver essa situação em toda a cadeia para gerar essa rastreabilidade e conseguir, de fato, entregar essa qualidade, essa segurança e eficácia dos produtos. Legal. E você tem conhecimento de alguma normativa, alguma regulamentação para isso? Está sendo aplicado isso de uma forma geral para o mercado ou se tem especificidades na área de alimento e na área da saúde? Como é que você está vendo isso? O que você tem visto sobre isso? Sim. A área da saúde ela é muito mais avançada nesse sentido. Então, se tem atualizações maiores e maior preocupação
com esse tema. Então, percebe-se que nós temos, por exemplo, a RDC 430 de 2020, que foi regulamentada, né, para trazer essas informações, regulamentada pelo governo, para que a gente consiga ter essas informações de forma adequada e isso consiga ser cumprido em todos esses elos, né, como eu estava comentando. Isso antes do Covid ou o Covid acelerou esse processo? Eu acredito que ele já estava em andamento, né, e com o Covid, obviamente, a gente consegue perceber a maior importância. Acabou sensibilizando um pouco mais a população, porque a gente sabe que se a vacina sair dos 2 a 8 graus, ela perde eficácia. Eu tomei a vacina e não tenho eficácia nenhuma, posso pegar Covid, né? Então, acho que a nível de população, isso acabou entendendo um pouco mais e trazendo um pouco mais esse tema à tona. Mas em nível de regulamentação é nesse sentido. Já para a área de alimentos, a gente percebe que as coisas andam muito devagar. Então, existem legislações, por exemplo, que regem boas práticas de fabricação de produtos, etc., que são de 1997. Então, quando a gente pensa a nível de tecnologia, quanta coisa poderia evoluir, poderia ajudar nos processos de coleta, análise das informações, tanto a nível de governo quanto a nível das empresas, mas não é observado, não é atualizado. Então, essa parte ela precisa de um maior olhar na parte de alimentos para que isso consiga, né, ser trabalhado. Legal. E falando especificamente na parte de alimentos, você tem visto algum movimento do mercado nesse sentido? Ou a própria demanda pelo cliente cobrando isso dos estabelecimentos? Ou os grupos privados fazendo investimento nesse sentido? Isso já é uma realidade no Brasil também? Ou é algo que ainda está desconectado, ainda o pessoal ainda não percebeu esse valor? A gente já está conseguindo enxergar como uma realidade no Brasil. Diferente de 2016, quando nós iniciamos, que era ainda tudo muito imaturo, né? Era difícil, então, mostrar esse valor, mostrar a importância de fazer esse monitoramento. Afinal, as empresas estavam acostumadas com o monitoramento manual, né? Mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que as empresas foram mudando essa visão, foram entendendo um pouco mais o quanto elas podem ter de ganho nesse sentido e acabou contribuindo então muito para que a gente consiga estar penetrando. Então existe, claro, a exigência do cliente, a exigência no sentido de garantia ao longo de todos os elos, mas o mercado em si já está se atentando a essa importância.